Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, bom domingo para todo mundo. Mais um dia, ó, bem friozinho. Coloquei aqui uma golinha para esquentar o pescoço, porque hoje tá muito frio. Tá mais frio do que o dia que eu contei a última história para vocês. Bem, nós estamos aqui juntinhos para ouvir e aprender mais um pedacinho da Bíblia, uma história da Bíblia, a história do povo de Israel que estava chegando lá na Terra Prometida. Domingo passado, a tia Raquel contou para vocês a história de uma grande vitória que o povo teve, que foi a vitória na cidade de Jericó. Você lembra? Se você não lembra ou se você não assistiu, depois você volta lá para assistir essa história porque ficou, ó, bem bonita, bem especial. Bem, para a gente começar o dia, então, eu vou chamar o Fernando para ele louvar ao Senhor e eu aqui da minha casa vou louvar ao Senhor também e você aí da sua casa. Então já vamos começar bem animados, esquentando o dia. Vamos ouvir o louvor com o Fernando. Cristo, nome dos nomes, meu Salvador, poderoso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, bendito Redentor, Verbo vivo, Cristo, nome dos nomes, meu Salvador, poderoso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, bendito Redentor, Verbo vivo. Tchau, tchau. Olha que lindo o louvor que o Fernando trouxe para nós essa manhã, não é mesmo? Bem, eu já brinquei muito de esconde-esconde quando eu era criança. Você já brincou de esconde-esconde? Aquela brincadeira que um fica bate cara, né? Fica contando lá, 1, 2, 3, 4, 5, enquanto todo mundo vai se escondendo, depois tem que sair atrás procurando quem está escondido. E uma outra brincadeira que chama chicotinho queimado. Chicotinho queimado, já ouviu essa brincadeira? Essa brincadeira é assim. Se a gente estivesse na igreja, a gente podia fazer lá na igreja. Mas como a gente não tá, eu vou explicando. E se você quiser, depois da aula, fazer aí na sua casa, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, vai ficar muito legal. É assim, alguém sai da sala e as pessoas que ficam escondem um objeto. Por exemplo, esse estojinho aqui. Esconde lá o objeto. E a pessoa que volta, então tem que procurar o objeto que está escondido. E quando a pessoa vai se aproximando do objeto, a gente fala assim, tá quente, tá ficando quente. Quando a pessoa vai ficando mais longe, a gente fala, ih, tá frio, tá uma geladeira, tá muito frio. E quando a pessoa vai tá muito perto, a gente fala, ai, tá queimando, até que a pessoa acha e a gente fala, queimou! Essa brincadeira é do chicotinho queimado. Quem quiser fazer aí, ó, pode fazer, tá bom? Bem, por que será que a professora tá falando tanto de esconder, de esconde-esconde? Porque isso tem tudo a ver com a lição de hoje, com a história que eu trouxe hoje para vocês. A propósito, se eu não falei antes, a nossa lição de hoje está lá no livro de Josué, no capítulo 7 e o capítulo 8. Você pode acompanhar na Bíblia, na sua Bíblia, aí na sua casa. Bem, eu vou chamar então o meu amigo Léo, que vai falar pra gente, vai falar não, ele vai ler na Bíblia dele.
o versículo de hoje. Então vamos acompanhar a leitura com o Léo. Bom dia, amigos. Agora eu vou ler Provérbios 28:13. Diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ouviram então o que o nosso amiguinho acabou de ler? O versículo diz: O que encobre suas transgressões jamais prospera. O que esconde os seus erros jamais prospera. Os nossos erros devem ser confessados a Deus e não escondidos. De novo eu falei de escondidos, hein? E olha só o que eu fiz hoje. Eu fiz uma tendinha aqui, ó, de papel. Pode ser um quadrado ou um retângulo. Você abaixa aqui, ó, faz uma dobradura como se fosse formar um triângulo. E aqui no centro, ó, no meio, bem escondidinho, eu coloquei o versículo de hoje. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13. E você pode fazer um desse aqui para você na sua casa. E vocês viram que apareceu uma outra coisa, uma tendinha? Também tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Tendinha, esconder. Mas antes de começar a nossa lição, eu vou pedir para o nosso amigo fazer uma oração agradecendo a Deus por este domingo e que Deus ilumine os nossos pensamentos para que a gente aprenda mais um pouquinho da sua palavra. Senhor Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma aula. Que essa aula seja abençoada e com toda a glória do Senhor. Amém. Bem, a história de hoje começa com o povo de Israel muito feliz. Todo mundo estava contente porque eles tinham tido uma grande vitória lá em Jericó. As muralhas de Jericó, que era a cidade fortificada, elas caíram. Lembra da história que a tia Raquel contou? Cercaram a cidade por 7 dias. No 7º dia, eles deram 7 voltas. Na última volta, eles deram um grito bem forte. Ah! E as muralhas caíram. E eles entraram na cidade e dominaram a cidade. Vamos lembrar que nessa história aqui, ó, na cidade de Jericó, morava Raabe. E Raabe, com sua família, toda protegida dentro de sua casa, não aconteceu nada, né, com a família de Raabe, que foi preservada. Mas a cidade de Jericó foi destruída. Os soldados entraram lá para lutar, para pegar as coisas, porque Deus tinha dado uma ordem. Deus tinha dito assim: e quando eles entrassem na cidade de Jericó, as coisas que estivessem lá deviam ser separadas para o Senhor. Ninguém podia pegar nada para si. Tudo que estava lá era do Senhor. E olha só, foi uma ordem simples, né? Não podia pegar nada, tudo era do Senhor. E eles estavam tão felizes porque eles tinham ganhado, estavam se preparando agora para invadir a próxima cidade. Todo mundo animado. E a próxima cidade, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, Jericó tá aqui, que eles tinham vencido. E agora eles estavam se preparando para ir à cidade de Ai. Olha que nome engraçado que tem essa cidade. Ai. A cidade de Ai. Então Josué pegou e pediu para 2 espias irem até a cidade de Ai, olharem tudo que tem lá e depois voltar e contar para Josué. E os espias foram, olharam e quando voltaram disseram assim: "Ih, Josué, vai ser facinho, facinho. Tem poucos soldados, poucas armas, quase não tem exército. Nós vamos ganhar fácil. Nem precisa mandar o exército todo." E Josué, então, ficou animado e falou: "Ah, então vou fazer isso. Eu vou mandar só parte do exército." A Bíblia diz que Josué mandou 3.000 homens. 3.000 homens foram para a batalha em Ai. E sabe o que aconteceu lá em Ai? Olha aqui, ó. Ai, ai, ai. Os soldados perderam a batalha. Isso aqui, ó, é os soldados de Ai expulsando o povo de Israel.
os soldados do povo de Israel, do povo de Deus, perderam a batalha. Que tristeza! Quando os soldados voltaram, que contaram para Josué o que tinha acontecido, ele nem pôde acreditar. A Bíblia diz que ele entrou na tenda aonde era guardada a Arca da Aliança, rasgou as suas roupas, jogou terra sobre sua cabeça e ficou triste. O ato de rasgar as vestes, rasgar as roupas e jogar pó ou terra, sobre a cabeça, significava que a pessoa estava muito triste. E lá na Bíblia diz que não só Josué, mas todos os líderes do povo fizeram isso, porque eles estavam muito tristes, sem poder entender como que eles perderam essa batalha. Pois então, lá no versículo 10 do capítulo 7, lá do livro de Josué, Deus revela, Deus fala para Josué o que tinha acontecido. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Deus disse o que tinha acontecido. O povo quebrou a aliança que tinha com Deus. Deus mandou fazer uma coisa, o povo fez outra coisa. E Deus fala aqui direitinho, violaram, eles furtaram, eles roubaram o que não era deles. E agora, como que Josué ia fazer para descobrir quem foi que fez isso? Que tirou alguma coisa lá que não era para tirar? Deus mesmo ensinou para Josué tudo o que ele devia fazer para descobrir quem foi que fez o que não devia fazer, que desobedeceu a Deus. Então Deus disse assim: você vai mandar o povo se purificar e amanhã todo o povo deve se apresentar. E foi isso mesmo que aconteceu. Todo o povo de Israel se reuniu. Era muita gente. 12 tribos se reuniram. Das 12 tribos, Deus mostrou para Josué qual seria a tribo que tinha cometido aquele pecado. E foi a tribo de Judá. A tribo de Judá foi separada. As outras todas, então, puderam voltar para casa. Já diminuiu bastante. Mas mesmo assim, uma tribo, eram muitas famílias, muita gente junto. Então Deus mostrou qual era a família de Zabad. E dessa família, Deus mostrou mais uma vez para Josué que era Acã. Acã é que tinha cometido o pecado, Então, Josué conversa com Acã e lhe diz assim, declara-me agora o que fizeste e não me ocultaste. Respondeu então Acã. Então Josué vai conversar com Acã e Acã respondeu: eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eu fiz assim e assim. E explicou tudo o que ele tinha feito. Eu vi entre os despojos uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Entre os despojos, entre o que ficou da guerra, ele tinha visto então uma capa babilônica bem bonita, ouro e prata. E ele então viu, ele desejou e ele pegou para ele e ele escondeu. Ele levou lá para o acampamento dele, ele levou para a barraca dele. Lá no meio da barraca, ele cavou um buraco e escondeu a capa, o ouro e a prata por baixo. Então, ele pôs a prata, o ouro e a capa e tampou bem embaixo da sua tenda, da barraca que ele dormia lá no acampamento em Israel.
Então Josué manda os soldados irem lá e buscar todo o ouro, toda a prata e a capa. E o pecado de Acã tinha que ser punido, tinha que ser castigado. E Acã foi morto, e morreu ele e a sua família. Por que a família de Acã morreu? Porque a família de Acã cooperou para o pecado, sabia que ele tinha pego, que ele estava escondendo e ajudou a esconder. Então a família de Acã também pecou e também sofreu as consequências do pecado. Essa é a nossa historinha de hoje, o pecado de Acã, que foi desobedecer a Deus e pegar aquilo que não era dele, né? A capa não era dele, nada daquilo era dele, era para o Senhor. E ele pegou aquilo que não era dele. Mas a nossa história não acaba triste, não. A nossa história acaba muito, muito feliz. No capítulo 8, então, a gente pode ler lá na Bíblia que o Josué, então, teve uma outra ideia para vencer o exército de Ai. E a ideia foi bem legal, bem bacana. Foi assim, ó. Josué ia pegar uma parte do exército e ia Josué com uma parte do exército lá para a cidade de Ai. Quando chegasse lá, que eles começassem a batalha, os soldados iam fugir, iam virar de costas e fugir. E os soldados de Ai iam sair correndo atrás do exército de Israel. E quando chegasse, então, num determinado local, o resto do exército ia estar todo em volta, preparado. Quando o exército de Ai achasse que estava vencendo, que ia pegar o exército de Israel, os soldados que estavam escondidos iam sair e lutar. E foi isso que aconteceu. Lá no capítulo 8, a gente pode ver direitinho toda a história e como o povo de Israel venceu, então, a batalha da cidade de Ai. Depois que o pecado foi revelado, que o pecado foi castigado, foi punido, então Israel voltou a vencer a batalha na cidade de Ai, tá bom? Eu vou pedir para uma amiguinha nossa, a Maria Gabriela, fazer uma oração agradecendo ao Senhor pela aula de hoje, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossas cabeças e pensar em Deus. Vamos orar. Papai do céu, obrigada por esse dia. Guarde todos, guarde meus amiguinhos, obrigada por tudo. Guarde meus professores, obrigada pela essa aula que a gente tem. Em nome de Jesus, amém. Na lição de hoje, nós aprendemos várias coisas. Olha que eu tenho aqui, ó, um cartaz com uma sequência do pecado de Acã. Acã viu com seus olhos, né? Ele olhou, ele desejou com seu coração, ele pegou com as suas mãos e por fim ele escondeu, né? E Acã, de certo, achou que estava bem escondido, que ninguém ia ver, ninguém ia saber o que ele tinha feito, porque afinal de contas ele tinha escondido. Nós temos que tomar cuidado para não vermos e não desejarmos aquilo que é do outro, né? Não pegar e não esconder. Porque quando a gente acha que está escondido, a gente não está de fato escondido, porque Deus sabe e Deus vê todas as coisas. Você pode esconder da sua professora ou esconder da sua mãe, mas do Senhor Deus, como esconder do Senhor Deus? Ele está em todas as partes e ele vê tudo o que acontece conosco. Aí na sua casa, quando você brinca de esconde-esconde, que você pode se esconder embaixo da sua cama e aí ninguém te vê, ninguém sabe onde você tá. Ninguém? O Senhor Deus sabe onde você tá e sabe o que você está fazendo. Então, quando a gente fizer algo que não deve, a gente deve pedir perdão para Deus, né? E não voltar a fazer. E não desejar aquilo que não é nosso, mas sermos gratos a Deus pelas coisas que Deus nos dá. Não pegar e não esconder aquilo que não nos pertence, tá bom?
Para terminar essa aula deste domingo, eu vou pedir para a Sofia, que é muito animada, cantar e louvar ao Senhor para a gente, tá bom? Vamos louvar junto com a Sofia. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, olhinho com que vê. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, boquinha, é o que fala. Cuidado, boquinha, é o que fala. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, boquinha, é o que fala. Cuidado, mãozinha, é o que pega. Cuidado, mãozinha, é o que pega. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, mãozinha, é o que pega. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, mão, boca, mão e pé. Nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Tchau, amigas! A atividade da aula de hoje que eu sugiro para você fazer aí na sua casa é fazer a tendinha e colocar escondido na tendinha o nosso versículo de hoje. Mas se você não quiser escrever o versículo de hoje, você pode desenhar para mim 3 coisinhas aqui, que seriam a capa babilônica que Acã escondeu, o ouro que Acã pegou e a prata que Acã pegou e não era dele. Então, você pode fazer uma dobradura com qualquer papel. Pode ser sulfite, pode ser folha de caderno, pode ser dobradura, que é aquele papel colorido. Escrever o versículo e colocar aqui as 3 coisas que Acã pegou que não era dele, né? O pecado de Acã. Dobrar e guardar aí na sua casa. Toda vez que você olhar, você vai lembrar da história de hoje, tá bom? Um beijo, bom domingo para todo mundo!